A gente recebe aqui no estúdio hoje a Fabiana Nandi, ela que é da Clínica Nandi Cruz, aqui de Jaguaruna, para falar um pouquinho mais aí sobre manter os sorrisos ótimos, né, Fabiana? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, indo aí para uma boa tarde, né? Verdade. É um prazer estar aqui na Rádio 106.9. É um prazer estar sendo ouvida por toda a comunidade jaguarunense e regiões, né? E a gente tá aí para falar um pouquinho do nosso trabalho, que é o nosso dia a dia. Antes da gente falar de implantes dentários, falar um pouquinho só da Clínica Nandi para situar quem está ouvindo, embora extremamente conhecida, a gente sabe, né? Mas fala um pouquinho aí de quanto tempo de trabalho, como é que vocês estão localizados, enfim. Ok. Olha, a Clínica Nandi Cruz, ela tem exatamente 10 anos, né? Nós tínhamos o consultório Nandi, que isso aí já vem do nosso pai, né? O Hilário Nandi, que é bem conhecido, eu sou a filha. E a gente, em 2015, transformou o consultório por uma clínica odontológica para estar atendendo melhor as pessoas da região com as especialidades. Então, hoje a clínica ela tem todas as especialidades e para atender a nossa população jaguarunense e das cidades vizinhas que a gente tem muitos pacientes. Sabe que eu tenho até medo de perguntar algumas coisas para odontologistas, assim, dentistas, enfim, porque a odontologia evolui muito, muito rapidamente, né? Eu me lembro de quando eu era menino, como é que era o dentista e quais as opções de tratamento. E hoje é uma enormidade, assim. Eu parei de acompanhar quando lançaram as lentes dentárias. O que é isso, gente? Como é que bota lente no dente, enfim. Então tem quase que a cada 6 meses parece que vem novidade, tecnologia avança e vocês têm que estar numa constante atualização aí, né? Sim. O Rafael, eu coloco sempre, eu estou há 20 anos formada, esse ano vou para 21. E quando eu iniciei meus trabalhos, eu sempre digo assim, ó, eu tinha o que todo dentista gostaria de ter. Eu tinha a clientela, porque já vinha com um bom serviço do meu pai, que é bem conhecido na cidade. Só que eu tinha um dever muito maior e uma responsabilidade muito maior, ser tão boa quanto ele. E com isso a gente foi inovando e foi atrás de estudo e através principalmente de tecnologia. Essa semana chegou um aparelho na clínica que é um scanner, aonde o paciente vai poder ser escaneado, vai poder estar vendo como vai ficar o sorriso dele, como as lentes de contato que tem hoje em resina, tem as porcelanas. Ele vai estar podendo ver esse sorriso, como vai ser realizado, como vai ficar. Então, após a pandemia mesmo, gente, vocês não têm noção como a tecnologia avançou na área odontológica. A gente, olha, agora do final do ano para cá foram 300 mil investidos só em 3 aparelhos para a clínica. Por quê? Antigamente o paciente queria muito eu tenho um dente perdido, tenho um espaço ali aberto, eu quero fechar aquele espaço. Bem no português assim. E quero um dente. Hoje não, o paciente procura estética. Só que hoje a gente tem um grande problema na sociedade que ainda não está tão exemplificado, que é a parafunção. As pessoas têm muito o estresse do dia a dia, essa nova geração dos seus filhos, dos meus filhos, eles não vão ter cárie dentária, mas vão ter muito desgaste dentário por conta do bruxismo, do apertamento. Então, isso é uma outra especialidade que a clínica abrange, né, que é o meu marido Henrique que cuida, que a gente sabe que é um problema social hoje, que as pessoas ainda não têm o conhecimento e na nossa região tem muita gente, principalmente pessoal de fábrica, as costureiras, porque vão trabalhar com aquela posição de cabeça baixa o dia inteiro, elas fazem muita oclusão. A gente já teve vários pacientes chegar travados, sem conseguir abrir a boca. Eu recebi uma paciente 11 horas da noite na minha casa, porque a TM tinha deslocado, que é o famoso carrinho, saiu do lugar. Aí fui lá, manipulei, coloquei no lugar. Por conta do quê? Do estresse do dia a dia, o celular, muita coisa quando sai. Sabe que eu já tive essa do carrinho, sabe como é que chama? A ATM? A ATM, eu tive durante um atendimento, que eu tive que ficar aquela coisa que bota até um aparelhinho pra segurar, a gente fiquei horas com aquele negócio aberto, assim, horas, mentira, né? Mas muito tempo com a boca aberta. Quando fui fechar, não fechava. Eu digo, mas que desespero que dá. E não é uma dor, não tem nada, é só a sensação de tu não dominar o teu maxilar, é uma coisa assim... E fica babando, né? Tu não consegue engolir a saliva, é muito incômodo, assim, mas para quem sabe, é uma manipulação rápida da gente colocar no lugar, mas
A partir da primeira vez que aconteceu isso, tem que se cuidar, porque pode outras vezes Você fala acontecer. da questão ali como a ansiedade e tal atinge também nos dentes. Que tipo de problemas, além do ATM, bruxismo? pode ter, e do bruxismo, assim, que problemas que afetam? Para quem, assim, né, tá nos assistindo e não tem noção do que é o bruxismo, é o desgaste dentário. E a gente tem um apertamento. A pessoa não tem o desgaste, mas ela dorme com os dentes travados a noite inteira. Como é que ela vai saber disso? No dia seguinte, ela geralmente acorda com os maxilares doendo, o rosto cansado, com olheiras. E se ela for em frente ao espelho e colocar a língua para fora, ela vai ver que a língua dela tá toda marcadinha, tripidada. Então, uma pessoa que é acometida desse problema de saúde bucal, ela tem que procurar o dentista, porque tem que fazer uma placa para proteger esses dentes. Porque você pode ter tratamento de canal sem nenhuma cárie por conta de oclusão, que aí a oclusão é o apertamento dos dentes. Eu sempre exemplifico assim para os meus pacientes. Imagina você ficar num pé só 1 hora. Não aguenta. Assim são os dentes. Um dente sobre o outro muito tempo vai causar uma necrose na polpa do dente, porque forçou muito. E aí, além disso, tem as recessões gengivais, que elas acompanham. Aí fica a raiz exposta, vem a sensibilidade e aí desencadeia vários problemas bucais. Bom, tá aí algumas dicas. Doutora, precisamos conversar sobre implantes dentários. O que tu tem de novidade para falar pra gente de implantes dentários, assim? Então, implantes dentários, como você mesmo disse, assim, ó, desde que eu era pequena, muita coisa mudou. O implante ficou, sem falar, acessível, que o valor hoje do implante é muito acessível, visto há 20 anos atrás, que era muito inacessível. Eu guardo sempre a expressão, desculpa te interromper, que eu sou muito mal educado, desculpa. Mas um amigo meu lá no início dos anos 2000, acho que foi um pouquinho antes, ele tinha um trauma, que os dentes eram muito grandes, e aí ele trocou, enfim, fez uns implantes e tal. E eu chorava de rir com ele. Ele tem um jeito muito típico de falar, muito peculiar. Ele disse, botei um carro zero na minha boca. Ele disse que na época foi um investimento, mas tá feliz da vida, valeu a pena. Mas era muito caro mesmo, de fato. A pessoa tinha que fazer um investimento altíssimo para fazer um implante, né? Além do um investimento altíssimo, as formas, hoje a gente tem formas de pagamento, parcelamento, tudo que facilita a vida do paciente. E hoje, como eu disse anteriormente, antes, as pessoas se preocupavam em, vou preencher esse espaço vazio que eu tenho na boca. Hoje não, ela quer uma estética. E com isso, a sensação que o implante traz como sendo um dente natural, né? A segurança. Eu vejo isso muito nos pacientes quando assim a gente troca aquela prótese total por os dentes fixos, assim. A segurança que a pessoa sai, a primeira semana morde a língua, né? Porque aí tá tudo muito firme, a língua vem trepidada. E assim, após os 6 meses a gente tem os retornos, os acompanhamentos, a gente nota a felicidade que aquele paciente retorna, a satisfação, assim, com o tratamento. Porque eu sempre digo assim, colocar dente, qualquer pessoa coloca. Mas implante, a gente faz um casamento com o paciente. Você tem que ter a confiança, a segurança com quem você fez, porque você vai precisar dele para o resto da vida, porque implante tem manutenção. Eu digo, outro exemplo que eu dou, a gente é um carro zero, sai zero de fábrica. Saiu da fábrica, atravessou a rua, perdeu 20%. E dali a gente só vai fazendo as manutenções. Então, com os implantes não é diferente, a gente tem que estar cuidando. Se o teu dente que Deus te deu, ele todo soberano, a gente consegue perder, imagine se não cuidar de um implante que é um pino de titânio, totalmente seguro, né? Estável em boca, as pesquisas nos mostram isso. E as técnicas avançaram, após a pandemia mesmo, Que legal. muito, assim. A gente também, o scanner que a gente comprou agora, ele vai ajudar muito nesses tratamentos para o paciente estar visualizando e agilizando o processo de moldagem também, que não vai ter mais aquelas massas em boca. O scanner Eu ia te copia perguntar tudo. isso, exatamente. Se ainda se faz aquele molde com massa, com o scanner, agora tu encaminha de outra forma. Com o scanner agora, acabou-se as massas em boca. Quem tem aquelas ânsias de vômito, esqueça, não vai ter mais esse problema. E outra coisa muito interessante que a gente trabalha na clínica também é com a cirurgia guiada. Aquele paciente que tem muito receio e medo, porque vou ter que abrir toda a gengiva e tal.
dependendo cada caso, que eu sempre digo, cada caso por isso que a gente agenda, a gente faz toda uma consulta de avaliação, porque cada caso é um caso. Esse paciente, ele tem uma cirurgia guiada vindo de fábrica, que não vai ter que fazer as incisões na boca, é só o furinho aonde vai o implante. Que legal. Sabe? Então, e a gente trouxe já há anos essa tecnologia, mas o nosso carro-chefe são os protocolos, né? Tirar a prótese total e colocar os dentes fixos. E nós trabalhamos muito com dente imediato. Extraiu o dente, colocou o implante, já sai da clínica com dente. Eu sempre digo isso, eu não admito meus pacientes ficarem sem dentes. Isso não pode. Doutora, me conta uma coisa, doutora Fabiana. Idade para colocar implante mudou muito. Hoje uma pessoa com 75, 76 consegue fazer implantes dentários, consegue colocar novamente. Porque eu ouço muita reclamação quando a gente anda assim em interiores, nessa área, quando o pessoal, puxa vida, aquele churrasquinho, sabe? Aquela comidinha que dava tanto sabor, já não dá mais, que tem que picar muito picadinho, que não tem dente e tal. Tem como melhorar nessa fase da vida? Tem como botar uma boa arcada para melhorar essa qualidade de vida, hein? Então, Rafael, esse é o meu maior público, dos 70 aos 80 anos. O meu paciente hoje mais idoso do consultório tem 92 anos. Que legal! 92. Ele me traz, assim, uma grande satisfação, porque quando eu fiz os implantes nele, ele estava com 85 anos. E ele disse, quando ele voltou com os dentes, né, já instalados, após ele usou o Strauma, que é um sistema importado, ele voltou com a gente após 3 meses com os dentes instalados. Ele assim, doutora, você me causou a maior felicidade do mundo esse ano. Eu assim, por quê? Ele assim, não, porque os meus filhos, ele mora no Camacho, os filhos em Recife, São Paulo, vinham para minha casa para comer churrasco que eu fazia. E esse ano eu consegui comer o churrasco com eles. Então, quando você falou do churrasco interior, eu sempre lembro. Eu tenho a foto dele no meu consultório, porque eu acho assim uma grande realização profissional e pessoal minha tá devolvendo os dentes para essa idade que abrange acima dos 75 anos, sabe? Eu sempre digo assim, eu tenho uma consulta muito minuciosa para saber muito as doenças sistêmicas do paciente, porque se você vai no médico, no cardiologista, ele vai tratar o teu coração. Se tu vai no endócrino, ele vai tratar os teus problemas de saúde, né, sistêmica. Agora, quando você vai no dentista e senta naquela cadeira, você tem que ter muita confiança em quem está trabalhando com você e quem você vai atender, você tem que saber tudo daquele paciente, porque qualquer problema que ele venha a ter naquela cadeira, naquele momento cirúrgico, você é o responsável. E se você sabe tudo, você vai poder estar atendendo aquele paciente com delicadeza, com segurança. Eu tenho a minha grande margem de pacientes são muito diabéticos, sabe? Tenho muito diabetes, porque antigamente era como é que eu posso te dizer? Era um fator que impedia fazer implante. Porque a diabetes tem mais facilidade de perder. Sim, se você não tiver compensado, se não tiver bem tratado. O anestésico é diferente, a dieta é diferente, a medicação é diferente para o diabético. Então, você tem que estar atento a isso tudo. Como eu digo, o meu melhor paciente é o ponte safenato. Esse eu adoro operar, porque ele já cortou o peito, tirou o coração para fora, parou, botou de volta. Aquele ali, tu acha que a minha anestesia vai fazer alguma coisa? Tá tranquilo em relação. Tá tranquila. Então, eu disse assim, mas a gente tem todo esse cuidado no atendimento do paciente, porque às vezes, cidade pequena, tu sabe, né? Ele chega, agora à tarde, amanhã de manhã faz cirurgia. Aí, tem muitos pacientes que há condições de fazer isso, mas muitos dizem, não, eu tenho que saber como é que está a sua saúde geral, sistêmica, para a gente poder agendar essa cirurgia. E assim... Mas existe algum perfil de paciente que hoje não é indicado o implante, ou hoje ele é bem abrangente? O implante é bem abrangente. O que nós temos um perfil de paciente que temos que parar com a medicação
para realizar implante é o paciente que faz tratamento com alendronato, com bifosfonato. Esses pacientes que são paciente pós-tratamento oncológico ou com osteoporose, a gente tem que fazer até uns exames específicos. E a medicação, por exemplo, do paciente com osteoporose, dependendo da medicação, se é intravenosa ou oral, a gente tem que parar de 3 a 6 meses antes, faz os implantes e depois retorna com a medicação após 3 meses. Então tem que ser com um acompanhamento muito rigoroso. Isso, aí a gente faz em parceria com o médico do paciente. Por quê? Porque tem o risco, não só de perder o implante, é após instalar da osteonecrose. O que seria isso? A osteonecrose o implante não cicatriza, a gengiva fica aberta. Então, esse paciente demanda uma atenção especial, mas não impede de fazer implantes. Porém, são cuidados mais extensos, com um período maior de tratamento. A senhora contou uma passagem aí, eu acabei me emocionando aqui, porque estava lembrando, meu filho está com 11 anos. E no meio da gravidez do meu filho, a minha esposa teve um problema, um dente, enfim, né? Acho que foi um problema de canal, nem lembro. Eu sei que era inchou o dente. E aí, ela não morava há muito tempo aqui, não tinha a gente morava em Criciúma na época, né? Não tinha dentista de referência, a gente foi numa clínica, assim, bem apresentado, vamos lá consultar, enfim. E o dentista queria que o obstetra dela autorizasse ela a fazer os procedimentos, enfim. E ele estava numa ligação longa com o dentista pediu para falar comigo. E aí, quando eu atendi, o obstetra falou assim: Rafael, leva numa outra clínica, porque esse rapaz não tem ideia do que ele está fazendo. Ele não tem coragem de dar medicação, ele quer que eu dê a receita. Então, sai daí. E, cara, aí fui para uma outra clínica em Criciúma, contei para um amigo meu, enfim. E aí me indicaram, fui super bem tratada, a Deia resolveu, porque tem medo, grávida, não pode tomar remédio, a Deia estava certa, muito insegura, normal. E aí tu estava falando dessa construção da confiança, saber com quem tu está lidando, né? Saber os limites, enfim, foi muito bacana, assim. Hoje está tudo certo, tudo bem, mas foi uma lição que a gente teve, assim, procurar bons profissionais, procurar o meu dentista, né, agora tem que mudar, inclusive, meu dentista Wagner Zopelaro, em Laguna. Wagner sempre, Rafa, a quantidade de homens que não cuidam da saúde bucal e acabam morrendo de infarto por conta de problemas dentários, quer dizer, uma coisa que está conectada com uma série que a gente nem desconfia, né, doutora, que a gente acha que é só um problema bucal, que não vai interferir em mais nada aí. Olha, Rafael, tu falou agora uma coisa muito importante. A doença bucal, a bactéria que atinge a gengiva, que é a limpeza que a gente chama, que tu pode realizar uma limpeza normal, ou está tendo um problema gengival, que é quando só a gengiva incha, ou quando até supura pus, que é a periodontite. Está muito ligada com a bactéria do coração. Eu digo que é uma das coisas que a gente tem muito cuidado na clínica para fazer uma limpeza, tem que tomar um antibiótico antes. Por quê? Porque se tu tem um problema de coração e não sabe, se cair uma bactéria dessa na corrente sanguínea, vai direto pro coração e dá uma endocardite bacteriana. Essa semana saiu um novo estudo que estão fazendo randomizado sobre a bactéria da periodontite ligada ao mal de Alzheimer. Nossa. Essa foi feito em ratos e agora vamos passar para os seres humanos, porque está muito ligado. Então, a saúde bucal, principalmente, está fazendo limpezas regulares, trocando prótese, se for o caso, que a gente tem muito uso de prótese na região, é muito importante, porque a gente às vezes recebe pacientes que têm há 30 anos uma prótese e a prótese não existe mais. É só aquele acrílico em boca e às vezes com uma higiene péssima. Então é importante estar sempre procurando dentista para estar vendo esses probleminhas de saúde. Tá aí, doutora Fabiana Nandi, também, né, com o doutor Henrique Cruz tocando aí a Nandi, essa clínica que é uma referência. O Giovanni, quando fala pra gente, falou com orgulho: olha, a doutora Fábio vem aí falar, que bacana, porque tem vocês como uma referência muito grande aqui. Que bom que vocês vieram conversar conosco, que a senhora veio conversar conosco. Deixar um abraço pro doutor Henrique, mas sejam bem-vindos, que a gente tenha vocês com passagens aqui na rádio para, acho que, boas dicas de higiene, dicas de tratamento, o que está chegando de novidade, seria muito bacana pra gente aqui. Não, a gente tem uma equipe muito boa, o meu pai sempre à frente, né, da nossa clínica, com os pacientes
pacientes idosos dele na prótese total, cuidando do laboratório. A gente tem assim uma equipe muito selecionada, né? Tem a doutora Sandra, que cuida lá dos alinhadores, que agora é a onda do momento, né? Ninguém mais vai precisar usar aquela ferralhada na boca, coisas que os brackets estão sendo substituídos pelos alinhadores, que são as plaquinhas, que você vai poder... hoje, como a gente está numa entrevista aqui, não vai ter a dificuldade de falar, você tira essa plaquinha e tá vida normal. Tem um almoço, vida normal, a reunião, vida normal. Tira a plaquinha e depois continua usando, né? E a doutora Thaís, que atende os nossos pequenos na odontopediatria também. E toda a equipe dos funcionários que acolhem todos que chegam lá com muita humanização e carinho, porque a gente sabe que dentista é um lugar que ninguém gosta muito de ir. Então eu digo assim, as pessoas têm que se sentir acolhidas, abraçadas, não só humanizadas. Eu digo assim, são pessoas que nos escolheram e a gente tem que fazer o nosso melhor por todos. A dona Eva Terezinha Pereira mandou um abraço, disse que é uma grande profissional. Dê um abraço na doutora Fabiane. Que bom, muito obrigada. Que legal, Eva. que bacana. Agradecer a quem interagiu, mandou. Seu Luizinho disse que, olha, faz tempo que eu não vou, mas sempre fui muito bem atendido. Bacana, então tá na hora de aparecer aí, seu Luizinho. Volte sempre. Obrigadão. Doutora Fábio, seja bem-vinda. Obrigado pela visita. Obrigado mesmo pela orientação. Boa sorte e um sucesso para vocês lá. Obrigado pela recepção de vocês e sucesso também aí, garotos.